altos céus desci, no mundo vem morar, na cruz por fim morrido, alma por salvar, por ti somente, ó pecador, do céu à cruz eu vim, por ti prover do inferno a dor, que fazes tu por mim. Então, porque te amei, ó pobre pecador, a morte suportei por ser teu Salvador. Por ti somente, ó pecador, do céu à cruz eu vim, por ti provei do inferno horror, que fazes tu por mim. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Quero ler para nós, na abertura dessa nossa reunião de oração, o Salmo de número 130. Salmo 130, que nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. O salmista clama ao Senhor e ele usa a expressão aqui no começo do salmo: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista estava se sentindo num poço, se sentindo em um lugar escuro. E ele está dizendo assim: eu clamo ao Senhor, eu espero no Senhor. O salmista tinha a clareza que o Senhor responde, que o Senhor caminha ao nosso lado. Essa é a certeza daqueles e daquelas que têm o Senhor por seu guarda, que têm o Senhor por seu escudo. Nesses tempos que estamos enfrentando, nesses momentos de escuridão, nesses tempos onde temos várias notícias de pessoas que adoeceram, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas. Já temos várias notícias de pessoas que vieram a falecer, algumas inclusive conhecidas. Então essa é a hora da gente clamar ao Senhor. Essa é a hora de nós buscarmos o Senhor. E nessa noite em que nos reunimos em reunião de oração, que o Senhor esteja falando ao seu coração, ao nosso coração. Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos pela tua presença em nós, pelo fortalecimento que recebemos através da tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite, em que estaremos, Senhor, refletindo na tua palavra, em que estaremos orando a ti. Fica conosco nessa jornada, Senhor, é o que te pedimos, e é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quero ler para nós, irmãos e irmãs, que está lá em Filipenses, capítulo 13. Filipenses 13, o verso de número... Filipenses, desculpe, 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13, a palavra de Deus nos diz assim:
tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, ele é usado muitas vezes, irmãos e irmãs, por pessoas que às vezes tiram ele do contexto. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, ou então ela quer dizer para os outros que ela vai conseguir vencer, e ela diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já ouvi pessoas dizerem isso até como para se defender de alguma coisa. Estavam fazendo alguma coisa errada e disseram isso. Tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é comigo. E isso é olhar esse texto totalmente fora do seu contexto. Porque quando você lê esse texto, o apóstolo Paulo está finalizando a carta aos Filipenses. É o final da carta aos Filipenses. E Paulo está aqui falando aos irmãos, e o local de onde ele está falando é da cadeia. Paulo está preso. Essa carta é também conhecida como a carta da felicidade de Paulo. Paulo está preso. Paulo escreveu a carta para animar os irmãos lá de Filipos. E antes de dizer que ele tudo pode naquele que o fortalece, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, a quem também já tinhais antes, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Paulo está agradecendo aos irmãos de Filipos. Paulo estava preso, e os irmãos de Filipos mandaram uma oferta para Paulo, mandaram lá um auxílio para Paulo. E Paulo está agradecendo, e Paulo ainda disse, olha, eu sabia que vocês já queriam ter enviado isso, mas faltava oportunidade. Agora que vocês tiveram oportunidade, vocês mandaram para mim esse auxílio, vocês renovaram, né, o cuidado sobre mim. E aí Paulo diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos de Filipos que ele agradecia pelo cuidado deles e que não era só por isso que Paulo estava agradecendo. Paulo está dizendo assim, eu aprendi a ser grato a Deus na pobreza e também quando eu tinha fartura. Eu aprendi a confiar em Deus e a caminhar com Deus quando eu estava humilhado e quando eu fui honrado. Paulo estava dizendo o seguinte, né? Quando a gente caminha com Deus, a gente aprende a ser grato ao Senhor e aprende que o Senhor é aquele que caminha ao nosso lado. Quando eu leio esse texto, Paulo não diz isso que eu vou dizer agora, mas isso fica implícito no texto. Paulo agradecia porque ele também reconhecia que o cuidado daquela igreja para com ele era uma forma de Deus cuidar dele. Era uma forma do Senhor estar cuidando do apóstolo Paulo lá na prisão. Nós reconhecemos o apóstolo Paulo como um grande missionário, como um grande homem de Deus, um homem muito culto. Mas uma das coisas que a gente também reconhece na história de Paulo é que Paulo era um homem de oração. Paulo era alguém que se colocava na presença de Deus e buscava o Senhor constantemente. E quando Paulo diz aqui para os irmãos, eu tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo assim, olha, eu aprendi a caminhar com Deus e eu tenho clareza de que Deus está comigo quando Deus responde e quando Ele não responde também. Eu tudo posso naquele que me fortalece quando Deus diz sim e quando Ele diz não. Eu tenho a clareza de que eu tudo posso naquele que me fortalece quando Deus diz sim, quando Ele diz não e quando Ele se cala. Tudo posso naquele que me fortalece não é só quando as coisas vão bem. Tudo posso naquele que me fortalece é quando as coisas não vão bem também. Esse tempo que nós estamos enfrentando é um tempo onde muitas coisas parecem não estar indo bem. Não é só em relação ao Covid, não é só em relação ao coronavírus, não. Muitas coisas parecem não ir bem no país e no mundo.
Nós descobrimos a duras penas uma coisa que a gente já sabia. O nosso sistema de saúde não é bom, a gente já sabia disso. Só que agora a gente vê que isso é muito pior numa situação como essa que chegou a nós agora. E aí você vai dizer, só no Brasil? Não, todo mundo está vivendo isso. É claro que no nosso país, em outros países também, países chamados de terceiro mundo, e nos países lá da África, isso está sendo muito pior. Por quê? Porque não há recursos. Porque recursos foram desviados, porque houve corrupção e várias outras coisas. E é nessas horas que a gente aprende a confiar em Deus também. É nessas horas que a gente aprende a caminhar com Deus e a dizer isso que o apóstolo Paulo disse. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não porque eu estou bem agora. É porque eu já tive muito ruim lá atrás, eu não estive nada bem e o Senhor foi comigo lá também. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a caminhar com Deus na pobreza. E também quando tinha fartura, quando tinha escassez, eu aprendi a caminhar com Deus em toda e qualquer situação. Quando nós oramos a Deus e quando nós colocamos para o Senhor os nossos pedidos de oração, irmãos e irmãs, nós estamos dizendo ao Senhor que estamos carecendo dEle, que estamos buscando a Ele porque nós não temos como responder a isso que nós vamos colocar daqui a pouco. Nós não temos como resolver essa situação. Por isso nós dependemos do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor para que Ele responda. Para que Ele venha em nosso socorro. Quando você, quando eu, quando nós dissermos tudo posso naquele que me fortalece, que nós lembremos que o apóstolo Paulo não disse isso só quando as coisas iam bem. O apóstolo Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a andar com Deus quando eu ia bem e quando eu não ia também. Quando eu estava muito alegre e quando eu estava triste, Deus estava comigo. Lembre-se, nessa carta, Paulo está preso. E é lá da prisão que ele escreve para fortalecer os irmãos de Filipos e dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Vocês estão aí em Filipos, tranquilos, estão nas suas casas. Eu estou preso, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Paulo estava preso, mas a oração não estava presa. Paulo estava preso, mas o Espírito Santo de Deus não estava preso. Paulo estava preso, mas o testemunho de Paulo não estava preso. Então que nós, enquanto irmãos e irmãs da fé, possamos testemunhar o Senhor nesse tempo que nós estamos enfrentando. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos ouvir um louvor e depois desse louvor, a pastora Cristiane vai ler para nós os pedidos de oração e depois nós vamos orar ao Senhor.
Vamos orar, irmãos e irmãs. Desculpe, primeiro a pastora vai ler aqui, depois nós vamos orar. Pedidos por pessoas enfermas, pedidos por saúde. Fernanda Salles, Patrícia, amiga da Cristina, Márcia Chioso, Damares, Marcos, amigo da Nelisa, Odete Sanches, Celso, que é conhecido da Viviane, a mãe do Marcelo, amigo da Eliana, Vilma Aleixo. Pedidos por trabalho para pessoas desempregadas. Matheus Matos, Edson Aldemiro, Viviane Moreira, Flávio, Catiane, Mari, Magali, Iara, Rodrigo, Júlio César, Cristina, Ellen, filha da Márcia, e demais pessoas desempregadas. Oração pelo consolo de Deus a famílias enlutadas. A Nádia perdeu o esposo, ela é irmã do genro da Geraldina, então oremos pela Nádia e família. Márcia e família. O Felipe, a Nanda e o Tuca perderam a avó ontem, segunda-feira, e que o consolo de Deus seja sobre esta família. O Fernando, neto da Geraldina, perdeu o seu sogro, então rogamos o consolo de Deus sobre esta família. Na semana passada, a pastora Filadélfia e um de seus filhos faleceram. Não foi o Covid-19, mas rogamos o consolo de Deus sobre esta família e a Igreja Metodista em Monte Belo, em Itaquaquecetuba. Outros pedidos por motivos diversos. Pelos idosos, por aquelas pessoas que não podem deixar o seu local de trabalho, não têm a opção de trabalhar em casa e sofrem esse risco ao sair de casa para trabalhar em meio a esta pandemia. Que Deus proteja. Por famílias em dificuldades. Pedido de oração por fortalecimento na fé, por discernimento e o pedido por sabedoria para que os cientistas possam descobrir uma medicação ou uma vacina para o coronavírus. Esses são os pedidos. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações, tendo a clareza, Senhor, de que Tu é aquele que caminha ao nosso lado, que Tu é aquele que vem em nosso socorro, que Tu é aquele que é Deus sobre as nossas vidas em toda e qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo nos lembrou. Nesse momento colocamos diante de Ti, Senhor, as dificuldades, os problemas, as necessidades. Colocamos diante de Ti aquelas situações, Senhor, as quais nós não temos como resolver. Situações que carecem do Teu cuidado e da Tua proteção. Então, Senhor, vem em nosso socorro. Vem, Senhor, com o bálsamo precioso do consolo sobre as nossas vidas, para a vida daqueles e daquelas, Senhor, que nesse momento perderam seus familiares, na vida daqueles e daquelas que nesse momento, Senhor, estão sentindo a dor da ausência. Que Tu esteja ao lado daqueles e daquelas, Senhor, que nesse momento estão com seus familiares nos hospitais. Que Tu, Senhor, esteja olhando por eles e por elas. Que Tu esteja falando ao coração daqueles e daquelas, Senhor, que nesse momento perderam o emprego, que nesse tempo, Senhor, estão precisando da Tua providência e do Teu cuidado. Pedimos que Tu, Senhor, esteja com as famílias, que Tu esteja olhando, Senhor, por cada uma dessas situações. Colocamos diante de Ti, Senhor, as dificuldades que temos diante dessa situação nova que vivemos. Famílias, Senhor, que agora convivem 24 horas e muitas vezes os ânimos se acirram. Que Tu, Senhor, esteja olhando por essas famílias. Que Tu esteja, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor cobrindo essas casas. Que o diálogo, o amor, o perdão, a misericórdia, Senhor, se façam presentes nesses lares. Que assim seja.
Que tu, Senhor, venha ao encontro de cada irmão e cada irmã que colocou diante de ti a sua carência. E que tu responda no melhor tempo, que é o teu tempo. Fica conosco nessa jornada. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos fazer a leitura na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8. Nós leremos do verso 34 ao verso 39. Romanos 8, do 34 ao 39. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nessa bela poesia do apóstolo Paulo, ele fala desta verdade: nada nos separa do amor de Deus. Não há nada que possa impedir com que o amor de Deus alcance as nossas vidas. Nós vivemos um tempo em que nós estamos impedidos de nos encontrar, impedidos de ir ao trabalho. Nós vivemos hoje um contexto que nós levamos alguém até o hospital e se essa pessoa fica internada, nós não podemos visitá-la mais. Isso causa estranheza, angústia, né? Aqueles que perdem seus entes queridos não podem fazer um velório de uma forma com que gostaria, com mais tempo, com mais gente, devido a esta situação que vivemos hoje da pandemia. Mas uma verdade nós podemos e precisamos estar sempre lembrando: o amor de Deus nos alcança onde e como nós estivermos. Então, quando nós temos alguém que está lá internado no hospital, não posso ir visitar, às vezes dentro da própria família, netos e avós, né? Minha avó mesmo fica triste de que nós não estamos indo até a casa dela, mas nós temos uma certeza: o amor de Deus chega a ela lá, chega a mim, o amor de Deus nos alcança onde nós estamos. E que o nosso coração continue, mesmo em tempos de tantas dificuldades, tantas enfermidades, que o nosso coração continue grato ao Senhor, porque o amor de Deus pode alcançar e tem nos alcançado onde e como nós estejamos, a mim e àquela pessoa que eu amo, que eu quero bem e que está longe de mim nesse momento. E que essa verdade possa nutrir o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não há nada que impeça com que o amor de Deus alcance a minha vida. E nessa certeza que a nossa postura de gratidão e louvor se mantenha diante do nosso Deus. Nós vamos agora ouvir, e quem quiser entoar conosco, as duas primeiras estrofes do hino de número 38, Amor que Vence. Fala desse grande amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo por cada um e cada uma de nós. Hino 38.
nós vamos agora ouvir aqui a leitura dos agradecimentos. Agradecemos a Deus por mais esta reunião de oração, pela família metodista, por pastores e pastoras. Agradecemos a Deus, junto com o Paulo Satiro e sua família, pela quitação do apartamento. Agradecemos por mais um ano de vida dos irmãos e irmãs Eduarda Sanches, Denise, Edson Manso, Edilson, Joaquina e Nilza Gomes. Parabéns e que Deus os abençoe. Agradecemos pela bênção de cada dia, por todos que estão se mantendo saudáveis nesse tempo de pandemia. Agradecemos por todos aqueles que estão em recuperação da sua saúde, pelo Gerson, que nesta semana conseguiu com facilidade realizar um exame, pela manutenção da comunhão dos irmãos e irmãs, mesmo que de forma virtual ou por telefone. Louvamos a Deus por isso. Agradecemos a Deus este aprofundamento da nossa comunhão com Deus neste tempo. Agradecimento pelos cultos e outras programações da igreja que continuam sendo realizadas. Agradecimento por brasileiros e brasileiras que estão no exterior, mas mesmo em outra terra, outro país, estão conseguindo se manter com saúde e com o seu emprego. E agradecimento pela bênção financeira em nossas casas. Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos juntamente com estes irmãos e irmãs que compartilharam conosco esses motivos de bênçãos nas suas vidas, nos seus lares. Talvez alguém ouça esses motivos e não tenha isto na sua casa ainda, na sua vida ainda, mas Pai amado, nós sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis e nós nos alegramos pelos irmãos e irmãs que alcançaram essas bênçãos e juntamente com eles nós louvamos e engrandecemos o Teu nome e confiamos no Teu poder e na Tua graça, que também nós que não obtivemos uma bênção como essa, poderemos obtê-la em tempo oportuno e confiamos as nossas necessidades em Tuas mãos, ó Deus. Graças Te damos, ó Pai, por esta oportunidade, desta comunhão virtual que ainda nos é possível neste tempo, Senhor, nos unindo, permitindo com que os nossos laços sejam mantidos e até mesmo, ó Deus, fortalecidos, ó Pai, diante desse momento difícil. À luz da Tua palavra, mais uma vez nós Te dizemos muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela vida de cada um e cada uma de nós. Amor que nos encontra onde e como nós estivermos. Amor que não se limita a barreiras, a impedimentos para estender a Tua mão, Senhor, e nos resgatar, nos fortalecer, cuidar de nós. Pai bendito, que o Teu Santo Espírito nesta hora visite o coração de cada pessoa que participa da nossa reunião de oração nesta hora, Senhor, confirmando o Teu amor, a Tua presença junto desta pessoa, lá na sua casa ou no seu trabalho, onde ela estiver, que a Tua doce presença, ó Deus, confirme o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu perdão e Tua salvação para com esta pessoa, Pai. Deus amado, em Tuas mãos nós já listamos e entregamos as necessidades, os pedidos que já foram lidos e colocados aqui, Senhor. E nesta hora, desde já, nós Te dizemos, Pai, nós Te agradecemos, porque nós confiamos que na Tua fidelidade e na Tua bondade, Tu nos responderás em tempo oportuno, Tu nos darás bênção, Senhor, no tempo adequado. Por isso Te dizemos muito obrigado, Deus,
por esses pedidos que hoje fazemos, porque sabemos que se tornarão uma resposta. E nós entregamos todas essas circunstâncias em Tuas mãos, Senhor, não porque nos entendemos merecedores, não porque nos entendemos como alguém que tenha crédito diante de Ti, mas nós o fazemos nos méritos de Cristo Jesus, entregue na cruz em favor de cada um e cada uma de nós, Senhor. E é no nome dele, ó Pai, entendendo que o Teu grande amor e a Tua misericórdia nos alcança, que desde já Te agradecemos por Tuas bênçãos e Tuas respostas, Senhor. Pai amado, entregamos a Ti essa reunião de oração e que mais uma vez a Tua bênção, a Tua paz venha preencher o coração de cada um dos Teus filhos e filhas que participam conosco nesse instante. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre nós. Oramos agradecidas e agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Nós vamos convidar você a que possamos ter um último louvor e com esse louvor nós encerramos a nossa reunião de oração. Deus abençoe você. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Deus abençoe, irmão e irmã. Graça e paz. Até domingo, 19 horas.